irmãos? Vamos lá então? Vamos começar? Diz assim, olha, curso fé, lição 6, a derrota de Satanás. Apesar de muita gente considerar como inexistente o diabo, né? Considerar o diabo como inexistente, nós sabemos que ele é real e o quê? E atuante. Basta olhar as páginas dos jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação, para se conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é o causador de todos esses males que vemos portados que vemos por todas, aqui está errado, tá? Que vemos por todas as partes? Se ele não é real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos enganaram, quando afirmaram categoricamente a sua existência. Consideraram como lenda ou figura retórica é fazer-lhe um bem, pois deste modo ele ficará livre para continuar nas suas funestas ações. Então olha para o pastor, qual é o maior triunfo que o demônio tem? A maior vantagem é que as pessoas ainda acreditam que ele não existe. Tem muita gente que acha que coisa do acaso. Não, mas é assim mesmo, é porque a crise está aí para todo mundo, é porque nessa idade todo mundo tem essa doença, é porque tem gente que é ruim mesmo. Irmão, pode sim ter crise, pode sim ter a idade, pode sim ter pessoas de má índole, já do próprio caráter, mas o demônio está ali. E é por trás de toda enfermidade, doença, tudo mentira, tudo aquilo que não presta, ele está ali. Ele está. Não pense que você está travando uma batalha carnal. A Bíblia fala muito claro isso. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Você está ali batalhando contra uma pessoa, mas por trás dela tem o que ali? Um demônio. Está dirigindo as ações daquela pessoa. Como o missionário disse aqui, vai num hospital, vai lá numa casa de recuperação, você vai ver quanto o demônio está agindo aí. Basta você ler as páginas dos jornais, você vai ver o quanto o demônio está operando aí. Então não pense você, eu não deixe ser enganado, porque é um engano que muitas pessoas estão caindo, que o diabo não existe. É como o missionário disse, se o diabo não existe, o próprio Jesus mentiu, porque o próprio Senhor Jesus falou da existência dele. Ah, eu não acredito nessas coisas. Vantagem dele, porque ele vai continuar agindo com essa vantagem de que você acredita que ele não está ali, que não é ele, que ele não existe, que ele não está operando, e ele está levando vantagem. Quem está entendendo, diga amém. Primeira coisa, o próprio Senhor Jesus falou da existência do diabo. Tem gente que nem gosta. Uma vez uma pessoa falou assim, eu não gosto de ir nessas igrejas, fica falando do diabo, tem que falar de Deus. Aí eu brinquei assim, então não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia, do jeito que fala de Deus, também fala de quem? Do diabo. Então, eu não gosto dessas igrejas que fica falando do bicho ruim, não tem nem coragem de falar, né? Fica falando dos bichos ruins, por que não fala de Deus? Pô, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ter que falar de Deus, mas vai ter que falar de quem também? Do diabo, de Satanás. Ele existe, está na Bíblia, e ele tem que ser combatido, amém? Vamos entender então da onde que veio esse mal, onde veio o diabo, da onde veio o demônio, pastor? Vamos lá. A sua origem, presta atenção que isso aqui é interessante. Satanás era originalmente o quê? Um anjo de luz. Quem já sabia disso? O pastor já sabia, é verdade. Olha só, o seu nome, Lúcifer, significa o quê? Que leva a luz. Olha que coisa. Era um anjo glorioso, porém permitiu que o orgulho surgisse em seu coração e aspirou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Vejamos duas passagens bíblicas que falam deste ser. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que derribavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás aonde? Ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Então por que o diabo caiu, pastor? Porque ele intentou ser igual a Deus. Ele queria levar as estrelas deles acima das estrelas do próprio Deus. Ele achou que porque ele tinha essa glória, ele era um anjo de luz, Lúcifer significa o que leva a luz, ele achou que ele podia ser até maior que o próprio Deus. Foi onde ele caiu. O orgulho derruba qualquer pessoa, meu irmão. Se derrubou um anjo de luz, não vai derrubar um ser humano? Então cuidado com o orgulho, cuidado para você não pensar mais a respeito de si mesmo do que deveria, porque se derrubou um anjo, derruba um ser humano o orgulho, amém? Vamos continuar, outra passagem que está em vermelho, fala assim, ó,
Filho do homem, levanta a tua lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer no interior. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa do quê? Da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tomei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então fala aqui de quem era ele. Ele estava lá no Éden. Ele era um anjo tão formoso, Satanás, Lúcifer, que ele era coberto de pedras preciosas. Você viu aí quantas, né? Todas que nós citamos. Estava lá o rubi, esmeralda, diamante. Todo ele era coberto, devia ser o anjo mais formoso que tinha no céu. Mas o que aconteceu? Ele foi criado até para louvar a Deus. A Bíblia diz aqui de instrumentos que foram criados quando ele foi criado para adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que nele foi encontrada iniquidade. E o pecado que estava nele o consumiu. Ele disse, de ti foi tirado um fogo e você nunca mais será. Irmão, o demônio caiu. Era poderoso, era o Lúcifer, era cheio de glória, era cheio de formosura, até que nele foi achado pecado. E o pecado, quando ele caiu, ele ainda levou com ele uma terça parte, se eu não me engano, a Bíblia fala, terça parte dos anjos dos céus. Ele conseguiu enganar. Mas pastor, e agora? O demônio ainda tem todo esse poder? De jeito nenhum. Ele perdeu para Jesus. Por quê? Olha como ele entrou no mundo. Vamos ver? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, da onde que veio o demônio, pastor? Veio do próprio céu, era um anjo de luz. Quando pecou, se orgulhou, caiu, né? E como ele entrou no nosso mundo? Deus criou a terra e a entregou a quem? Ao homem. Então, Deus criou todas as coisas, Deus deu para o homem, né? E advertiu o Senhor ao homem que não lhe desobedecesse comendo um fruto de certa árvore, que acarretaria sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu o fruto. Diz a Bíblia, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, pois que todos pecaram. Eu sempre explico isso aqui, olha para o pastor. Eu sempre procuro explicar isso aqui para que a pessoa entenda que todo ser humano já nasce no pecado. Eu não pequei, mas Adão pecou. E a Bíblia diz que por um homem, vou até colocar aqui esse versículo na tela para a gente ver, Romanos 5,12. Por um homem que pecou, olha lá, vamos ver lá na tela. Romanos 5,12 diz assim, ó, vou colocar aqui para você. Diz assim, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos o quê? Ah, mas eu não pequei. Mas Adão pecou por você. E por ele o pecado entrou e a morte passou para todo mundo. Então todo ser humano que nasce nessa terra nasce em direção ao inferno. Já nasce já com o pecado de Adão.
Ah, pastor, mas a pessoa é boazinha, né? Como a gente sempre escuta, você está pregando às pessoas, você vai ensinando, as pessoas vão dizendo assim: mas eu sou bom, não faço mal a ninguém, nunca fiz mal para ninguém, nenhuma pessoa. Você deve ter algum parente que fala isso: eu não vou na igreja, mas não faço mal para ninguém. Eu não vou na igreja, mas eu procuro fazer o bem para os outros, eu não prejudico ninguém. Mas isso não quer dizer nada. Todo ser humano tem a obrigação de ser bom. Mas só que temos em nossa conta, já nascemos, já com a nossa conta, um pecado creditado a nós que nem fomos nós que cometemos. Foi lá atrás, quando Adão pecou, o pecado passou, a morte passou a todos, e por isso todos o quê? Pecaram. Ah, não é justo então, eu já nasço com o pecado na conta, pastor? Sim, você já nasce com o pecado na conta já. Mas então, como que isso vai ser justo? Se torna justo quando Jesus também morreu por todos nós e já colocou também na nossa conta a salvação. A gente já nasce com esse crédito também. Basta que a gente aceite o que Ele fez na cruz, receba Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, que esse pecado que a gente tinha já de origem, de nascimento, ele é tirado de nós. Diga glória a Deus. Por isso que o ser humano tem que nascer de novo. Porque o primeiro nascimento dele é no quê? É no pecado. Tem que ter o segundo nascimento para que ele nasça sem o pecado. O segundo nascimento é no arrependimento, é no perdão. Diga glória a Deus. Nós temos esse direito. Não é injusto então, se por um homem entrou pecado no mundo, por um também chamado Jesus veio a salvação para todo mundo. Diga glória a Deus. Basta crer e basta nascer de novo. Amém? Vamos lá então? Continua, diz assim: a morte que o Senhor Deus se refere nesse versículo é a natureza de quem? Satanás. Desde então o diabo passou a ter livre trânsito na terra, realizando terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nessa terra. Não existia, irmãos, olha pastor, antes de Adão pecar, não existia doença, não existia enfermidade, não existia mentira, não existia maldade, não existia nada disso. No dia que Adão pecou, Eva foi, deu ouvido à serpente, comeu do fruto proibido e ainda levou Adão. Adão também comeu, pecou. Pronto, ali o demônio entrou na terra, entrou e recebeu o direito de fazer o que ele tem feito hoje: matar, roubar e destruir. Vamos continuar? A derrota de Satanás. Esta situação, qual situação? Essa que o diabo ganhou direito, né, de agir na terra, durou até o nosso Deus ter se encarnado. O que é se encarnar? Se tornar carne, tá? Jesus veio, então se encarnou, se tornou carne. E vindo a esse mundo, aniquilado com o poder de quem? Do diabo. Olha o versículo aí em vermelho. Para isso o Filho de Deus se manifestou, quer dizer, veio em carne, para desfazer as obras de quem? Do diabo. Para tirar o poder dele, né? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles o quê? Triunfou em si mesmo. Diga glória a Deus. Então Jesus também teve que entrar no mundo. O diabo é considerado ladrão, por quê? Porque existe só uma maneira de entrar nesse mundo. Como é que o ser humano entra nesse mundo? Como é que um ser humano vem para esse mundo? O único jeito. As irmãs aqui receberam de Deus esse dom de ser a única entrada de um ser humano nesse mundo. É através de uma mulher. É o único jeito de um ser humano entrar no mundo. Diga glória a Deus. É nascendo. Então Jesus fez o quê? Jesus entrou do jeito certo. Jesus veio de uma mulher. E o diabo? O diabo não. O diabo é considerado ladrão porque só o dono da casa entra pela porta. O ladrão entra pelo quê? Pela janela, pela chaminé, pelo telhado. Ele cavuca um jeito, ele dá um jeito de entrar. O demônio fez isso, ele criou uma situação para conseguir entrar no mundo. Por isso que ele não tem direito. Jesus tem direito, porque ele entrou pela porta, nasceu de mulher, se fez homem, deixou toda a glória dele, não veio com nenhum atributo glorioso, deixou toda a glória dele e fez servo igual eu e você, para poder entrar nesse mundo, para poder ter o direito de estar aqui no mundo. Diga glória a Deus. E olha o que Jesus fez. Vamos continuar. Estas escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras de quem? Do diabo. O diabo está derrotado e vencido e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o diabo só tem poder na vida do cristão se ele o permitir
ou se o cristão não conhecer os seus direitos em Cristo, porque Jesus já tirou o poder dele. Só se você permitiu, se não conheceu o direito. Olha o que diz aí 1 João 2,13: escrevo-vos, porque já venceste quem? O maligno. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo que o Senhor fez foi lançado à nossa conta. Olha o que eu falei aí. Nós somos vencedores sobre o diabo, e assim que Deus nos vê, o diabo foi eternamente vencido e derrotado, quando o amor deu a sua vida por nós, lá no Calvário. É bom se lembrar sempre disso, e toda vez que ele tentar levantar a cabeça para nos atacar, vira folha, devemos repreendê-lo dizendo: derrotado, fora, na minha vida não, eu não lhe permito contradizer o quê? A palavra de Deus. Ele não pode contradizer, ele já está derrotado, nós já vencemos o maligno. Diga glória a Deus. Vamos aprender mais, continuando aqui. O que fazer quando o diabo nos ataca? Presta atenção, isso aqui é muito importante, hein? Pastor, o diabo tem me atacado, então você tem que saber o que fazer. Não devemos temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54:17 está escrito: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Guarda isso no seu coração, guarda esse versículo. Não que o diabo não vá te atacar, mas se ele preparar alguma coisa com você, contra você, isso não vai prosperar. Diga glória a Deus. Olha o restante aí da explicação. Devemos ficar acordados e sempre identificar que atrás de todo o mal que nos ocorre está a mão de quem? Fica acordado. Fala para o irmão do seu lado: fica acordado, fica ligado. Diz assim, ó: é bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz assim, ó: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem o contrário. Ele tudo fará, para quê? Para que você não acredite que isso que está lhe acontecendo é de quem? Pode ter certeza. Tinha um pastor que ele falava assim, ó: eu nunca vi o capeta bater na porta da minha casa, e um dia eu estou lá, escuto a campainha tocar, eu abro lá a porta e está lá chifrudo, fedendo a enxofre, vermelho, com aquele tridente na mão: eu sou o diabo, eu vim aqui te atacar. Claro que não. Como que o demônio faz? Totalmente ao contrário. Ele não quer que você nem pense que aquilo que está acontecendo na sua vida é quem? É ele. Ele põe sapatinho de veludo para não fazer nem barulho, sabe? Você nem reparar, falar: isso aí é coisa normal, isso aí é coisa que acontece, isso aí é assim mesmo. E quem é que está agindo lá? É ele. Então fica ligado, amém? Fique ligado para você perceber quando é coisa do diabo. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: puxa, também tudo é o diabo? Que nada, a gente também tem parte nisso. Afinal de contas, quem foi que mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Coitadinho do diabo. Agora, tudo que acontece de mal foi ele que fez? É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem dos lábios de pessoas que são filhas de quem? Quer dizer, tem gente que tem peninha do diabo, falando: não, mas também nem tudo é diabo, não. Coitado do diabo, eu comi aquela comida que não devia ter comido, agora estou passando mal aqui, também é o diabo. Meu irmão, tem coisa que você faz e tem consequência, concorda comigo, sim ou não? Tem coisa que você faz e tem consequência. Só que Satanás, ele vai aproveitar o erro que você cometeu. E deixa eu explicar uma coisa: não é porque você cometeu um erro que você tem que aceitar que o demônio agora aproveite daquilo para acabar com você, para destruir a sua vida. Um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Você foi lá e errou. Você falhou. O que eu falei, pastor? Não sei, um exemplo. Olha, pastor, eu fui lá e como o missionário deu exemplo aqui, comi uma comida que eu sabia que eu não tinha de comer. Foi errado? Foi errado. Fiz errado. Mas no momento que você percebeu o seu erro, você tem que pedir perdão a Deus, falar: Senhor, me perdoa. Eu comi essa comida, não deveria ter comido, eu exagerei, não deveria ser feito. Me perdoa, mas agora eu não aceito o demônio usar isso para destruir a minha vida. O demônio, em nome de Jesus, você vai sair da minha vida. Você vai embora com o que é seu. Quem está entendendo, diga amém. Vamos dizer que uma pessoa sem conhecimento, ignorante, fumou a vida inteira. Toda pessoa que fuma lá ou bebe a vida inteira, qual que é a consequência? Ela pode ter um câncer, pode ter um efizema pulmonar, pode ter coisa daí pior, sim ou não? Aí vamos dizer que ela fumou a vida inteira, vem lá um efizema pulmonar. O médico fala: olha, essa consequência da sua vida aí,
de vício. Você fumou a vida inteira, agora você está com esse problema. E a pessoa conhece a palavra, se arrepende, deixa o vício. Ela tem que se conformar agora. Agora fazer o quê, né? Foi o que eu plantei, agora eu estou colhendo. Fazer o quê? Eu vou ter que morrer de efizema pulmonar. Ela tem que aceitar. Mas mesmo que ela fumou a vida inteira, ela precisa aceitar aquilo? Não. Foi um erro dela ou não foi? Foi, a pessoa errou. Mas se ela entendeu agora, se arrependeu, se ela deixou o pecado, que é pecado, tem que deixar, não adianta também continuar fumando e falar, Jesus, me perdoa, não deixa eu morrer não. Me perdoa, Jesus, pelo cigarro que eu estou fumando hoje, pelo que eu vou fumar amanhã já. Está brincadeira com Deus. Não. Se ela verdadeiramente se arrependeu, estou falando de verdade, deixar o pecado, ela pode exigir que o demônio saia da vida dela a partir daquele momento? O demônio tem que obedecer? Claro que tem. Demônio, eu fui ignorante, eu fiz o que não devia ter feito, me arrependi diante de Deus, mas agora, demônio, você vai sair da minha vida. E aquele efizema tem que sair ou não tem? Tem. Quem está entendendo, diga amém. Então, às vezes você pode ter errado, mas não fica aí com dozinha do diabo, ai, coitadinho do demônio. Não, irmão, ele é aproveitador, tem a mão dele por trás de tudo. Vamos dizer que você falou uma coisa que não deveria ter falado. Quantas vezes você já falou algumas coisas que não deveria ter falado e aquilo gerou consequência na sua vida? Aí você vai ficar lá, puxa, agora eu tenho que aguentar, porque eu falei o que eu não deveria ter falado, agora meu casamento está sendo destruído, agora eu corro o risco de ser mandado embora. Puxa, mas eu falei, foi erro meu, foi, mas se você identificou o erro, se arrependeu, pede perdão, Jesus, peça ao Senhor agora, eu não aceito o demônio usar o que eu falei no momento de ignorância, falta de sabedoria para destruir o meu casamento agora. Demônio, você está amarrado em nome de Jesus. Porque eu já me arrependi, já pedi perdão, então agora eu não aceito mais que você venha destruir meu casamento, fazer eu perder o emprego, fazer eu perder a empresa por causa de uma coisa que eu falei e errei, mas eu já me arrependi. Quem está entendendo, diga amém. Posso orar assim, pastor? Não pode como deve. Amém? Você deve orar. Não deixa o diabo aproveitar um erro seu e destruir você ou fazer alguma coisa com você, desde que você se arrependeu, desde que você pediu perdão, acabou. Você pode orar e falar, demônio, eu estava errado, mas eu me consertei, agora você tem que sair, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos continuar? Uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o seguinte, sede sóbrios e o quê? E vigiai. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Então vamos lá, olha, é bom levar a sério essa advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o diabo é astuto e tem conseguido tragar muitos. No entanto, não temos que temê-lo, nem nos acovardar quando ele vier com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o diabo. Tudo que ele tinha que fazer já foi feito. Agora Deus não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus o diabo já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos... Quer dizer, já está feito, você só tem que permanecer. Você não deve se sujeitar mais ao diabo. É dever se levantar e sair do cativeiro, pois através da obra de Jesus, você já venceu o diabo. Façamos com que o diabo ouça isso dos seus lábios. Faça com que o diabo ouça isso dos seus lábios. Reconheça sua libertação e passe a confessá-la de que maneira? Ousadamente. Então vamos lá. Você tem que prestar atenção e vigiar? Tem, mas não temer. Pastor, a Bíblia diz, olha, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo anda ao vosso derredor. Sim. Lembra, nós vimos aqui, você tem que estar acordado, você tem que estar ligado. Quantas vezes, num supetão, eu percebi que a coisa que estava acontecendo na minha vida era do diabo. De repente, eu já estava entrando, sabe quando você já está entrando na armadilha? Você já está caindo, é alguém te provocando, é alguma situação se levantando, é alguma coisa que vem, enfim, um prejuízo que lhe dão, alguma coisa que acontece, você começa a entrar. Você vai dizendo, essa pessoa não é possível, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. De repente o Espírito Santo vem e fala assim, você não está percebendo que isso aí é o diabo? Você não está percebendo que isso é do demônio? Eu contei um testemunho aqui um tempo atrás, no outro carro que eu tive, quando a minha esposa sofreu um acidente. Um caminhão fechou, destruiu o carro, acabou com o carro, acabou com a frente do carro, roda, tortou, estourou o pneu, acabou com o carro. E aí o dono do caminhão tinha seguro e tudo. E aí eu contactei ele, eu falei, olha, o senhor sabe que o senhor estava errado, o senhor fechou lá a minha esposa e eu preciso que o senhor
vinha reparar o meu prejuízo. Não estava errado, porque quem estava errado era ela, porque isso, aquilo outro e tal. Eu falei, rapaz, o senhor sabe, olha, vou explicar para o senhor, naquela situação assim, não tem nem cabimento o senhor falar que ela que estava errada. Pensa comigo, assim, fui explicando para ele. Tudo bem, mas ela estava errada. E eu não vou pagar. E foi, irmãos, e o carro ficou lá parado, e a gente precisando do carro. E aquela situação foi se arrastando, e a coisa foi piorando. E o homem não ia nem tirar do bolso dele, porque ele já tinha um seguro para isso. O máximo que ele ia pagar seria a franquia lá do seguro, e ele fazendo resistência e tal. E eu já estava ficando irado com aquela situação. Falei, não é possível. Falei, não, está errado, como é que faz uma coisa dessa? Falei para ele, olha, eu vou fazer o boletim de ocorrência, o senhor vai ter que arcar com as suas consequências. Olha, você pode fazer o que você quiser, mas ela estava errada e tal. De repente me deu um estalo. Falei, não. Falei, demônio, eu sei que tem a tua mão aí. Eu entendi o que é que está acontecendo. Como é que pode? O homem tem seguro e não quer arcar com o prejuízo, sabe que está errado, que ele confessou que estava errado. Falei, peraí, eu vou entrar em oração. Meu irmão, eu entrei em oração, comecei a orar. Falei, demônio, você vai tirar a tua mão de lá. Eu sei que é você que está por aí, tal. Quando foi alguns dias depois, a seguradora me ligou. O seguro vai cobrir o seu carro, a gente precisa dos documentos, assim. Amém? Falei, Satanás, quase você me ganha. Você tem que estar ligado, irmão. Você tem que ficar ligado. Primeira coisa, acordado, para perceber quando é o demônio que está agindo. Às vezes numa conversa, você começa a se exaltar, você começa a se irritar, você não percebe que quem está falando ali na boca daquela pessoa é o próprio demônio. Na hora você tem que se acalmar e falar, dentro do seu coração está amarrado, demônio. Não vou perder minha bênção, não. Entendi que é você. Diga glória a Deus. E aí depois, pastor, vigiar, mas não ter medo. Pastor, apareceu uma macumba lá na porta da minha casa. Ai, pastor, misericórdia, não entro mais em casa. Vou dormir não sei aonde. Está amarrado, irmão. Que história é essa? Você tem que vigiar, mas não o quê? Temer, o demônio já é o quê? Derrotado. Chega lá, amarra aquela macumba, Satanás, o que você fez aqui está repreendido em nome de Jesus, vai embora e chuta e entra dentro de casa. Amém? Deus me livre, pastor, Deus me livre nada. Você tem que vigiar, mas não ter o quê? Medo, é diferente. Já expliquei isso a você. Ai, pastor, isso fulano de tal falou que vai mexer os pauzinhos para mim. Falou, você vai ver, viu? Mexeu os pauzinhos lá para você. Vou mandar não sei o que lá. Vou pôr o seu nome em tal lugar. Irmão, não tenha medo. Você está andando com Jesus? Fala, Satanás, eu não tenho medo de você. Pode fazer o que você quiser. Até mim não chega. Contra Jacó não há encantamento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. Nem o mal sucederá, nem praga nenhuma. Mandei uma praga lá, nunca mais vai dar certo. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Fala para o seu irmão, vigia, mas não tenha medo. Não precisa ter medo não seja covarde não. O demônio já é o quê? Derrotado. Diga glória a Deus. Vamos lá então, continua aqui. O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que a aceitemos e passamos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem que obedecer a todos que descobrem esta verdade. A Bíblia diz, porque fostes comprado por bom preço. O que você tem que fazer? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Pois como poderemos glorificar a Deus, a Deus nele, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia? Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão não será impossível glorificar a Deus em nossos corações. Quando Deus declara um fato, porque para ele é assunto o quê? Cerrado. Toda vez que o diabo vier lhe trazer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e mande dar fora. A nossa redenção é real. Somos território que liberto. A escravidão sobre a nossa vida terminou. O senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para ele e nos fez mais do que vencedores. Efésios 4:8 diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A nossa posição, temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos
adiantará. Mas, se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz a nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, podemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinhos nessa luta. Diga glória a Deus. Bem contrário, Ele mesmo tomará como sua e nos dará o quê? A vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, vamos advertir mais uma vez: de nada valerá para nós o que Deus declara ser nós, se não aceitarmos e não agirmos de acordo com as recomendações bíblicas. Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Amém. E eu quero fazer essa oração por você agora. Fique de pé. Você sabe que toda sexta-feira eu estou impondo as minhas mãos sobre todos. Uma coisa que nós lemos aqui é que o missionário fala assim, ó: glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos. Como é que o meu corpo vai glorificar a Deus se ele está sendo consumido pela doença? Você tem que falar isso. Deus, como é que eu posso glorificar o Senhor se o meu corpo está sendo consumido pela doença? Mas não é só o corpo. Vamos dizer que você está no pecado. Como é que no seu coração você vai glorificar a Deus vivendo em pecado? Então você não pode aceitar nem a doença, nem o quê? O pecado. Mas vamos dizer que na vida financeira, você está num aperto financeiro tremendo. Como é que sua vida financeira vai glorificar a Deus? Você está endividado. Glorificar a Deus nos vossos corpos, na sua vida financeira, na tua família. Mas você vai glorificar a Deus na tua família se lá está um brigueiro tremendo. Deu para entender, sim ou não? Fala: Deus, eu quero glorificar a Deus na minha vida. E aquela área da minha vida onde tem ali, onde o diabo está agindo, não está glorificando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que saber pedir. Você não pode pedir para a sua glória. Você tem que dizer: Senhor, o que eu estou pedindo é para a glória de quem? De Deus. Isso é para a glória do Senhor. Enquanto esse problema tiver, o teu nome está sendo glorificado. E eu quero glorificar o Senhor na minha vida. Entendeu? Sim ou não? Primeira coisa que eu vou orar: pela saúde. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois você vai voltar para o seu lugar e nós vamos orar por outras áreas da sua vida onde você quer glorificar a Deus, mas que no momento Deus não está sendo glorificado. E esse demônio vai ter que sair daí. Amém, Jesus? Faz o seguinte, já vem aqui na frente, fecha os teus olhos. Eu já vou colocar minha mão sobre você. E você vai orar ou por você ou por alguém, tá? Você diz: pastor, o meu não é problema físico, então lembra de alguém. Porque a oração é pela cura agora. Amém? Fecha os olhos. Jesus, eu quero ver este povo glorificando o Senhor nos seus corpos. Mas enquanto houver uma doença, enquanto houver uma enfermidade, o teu nome não estará sendo glorificado. Então eu imponho as minhas mãos agora para que aconteça o que a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eu declaro a cura, meu Pai, dessa tua serva, ou de alguém que ela representa. Eu declaro a cura, meu Pai, da tua filha, ou de alguém que ela representa agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. E esse demônio sai agora, em nome de Jesus. Pai, que o teu nome seja glorificado na vida dessa tua serva, ou de alguém que ela representa aqui, que todo mal saia em nome de Jesus. Pai, eu imponho as minhas mãos declarando a cura dela ou de alguém na casa dela que ela representa, e eu declaro que o teu nome seja glorificado e esse demônio saia em nome de Jesus. Meu Pai, que o nome do Senhor seja glorificado na vida do teu servo ou de alguém que ele representa, e que todo mal saia em nome de Jesus. Pai, que a tua serva receba agora a bênção do Senhor, para que no corpo dela ou de alguém que ela representa, o nome do Senhor seja glorificado e todo mal saia em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua serva, para que na vida dela o nome do Senhor seja glorificado. Ela ou alguém que esteja doente em alguma forma seja curada agora em nome de Jesus. Meu Pai, eu declaro a mesma forma que a tua serva receba essa cura para ela ou para alguém que ela representa, e que todo mal saia e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Pai, da mesma maneira eu oro por esse teu servo ou alguém que ele representa aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado no corpo dele ou daquela pessoa, que todo mal saia em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse teu servo, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele e todo mal saia em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa tua serva ou por alguém que ela representa aqui, aonde houver enfermidade, tem que sair, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora, meu irmão. Você tem que glorificar a Deus no seu corpo, mas também na tua saúde, mas também na tua família,
mas também na tua vida financeira. O que é que hoje está impedindo Deus de ser glorificado na sua vida? É o que você vai pôr em oração agora. Você vai entrar comigo nessa batalha dizendo: diabo, você já é derrotado. Eu aprendi hoje que você perdeu a batalha quando Jesus veio a esse mundo e entrou nesse mundo pelo jeito certo, e entrou nesse mundo e venceu você. Então, Satanás, você não tem poder contra a minha vida, demônio. Eu entendi que por trás dessa situação você está agindo. Ô meu irmão, você acordou. Quem sabe por esses dias você estava achando que era coisa normal. Quem sabe por esses dias você estava achando que era a pessoa, que o problema era com alguém. Mas agora você chegou, que é o demônio que está agindo aí, que existe uma força maligna por trás dessa doença, existe uma força maligna por trás dessa enfermidade. Então levante a sua voz agora, homem de Deus, ou mulher de Deus, levanta a sua voz agora e diga: diabo, ô demônio, você vai bater em retirada da minha vida agora, você vai bater em retirada da minha casa agora, pois a minha